Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos. Hoje vamos a mais uma aula de matemática. O assunto de hoje é sobre operações com números inteiros, mas falaremos sobre potenciação e radiciação. Preparados? Vamos começar com um problema. Um prédio possui 4 andares, com 4 apartamentos em cada um deles. Todos os apartamentos possuem 4 quartos. Quantos quartos tem nesse prédio? Bom, vamos pensar. 4 andares com 4 apartamentos, precisamos multiplicar 4 vezes 4. Só que em cada apartamento tem 4 quartos, fazemos mais uma multiplicação por 4. Então esse problema se resume a resolver essa multiplicação, 4 vezes 4 vezes 4. Mas vamos dar uma nova abordagem a esse produto? Reparem que nós temos 3 fatores iguais. Nós podemos representar uma multiplicação com fatores iguais de outra maneira. Dá uma olhada. Podemos reescrever como uma potenciação. Essa potência é 4 elevado à terceira potência, ou 4 elevado ao cubo. O número que está embaixo, que é o 4, é a base da potência. E o número que está em cima, que é o 3, é o expoente. Então, nesse caso, o 4 se multiplica por ele mesmo em 3 fatores. E o resultado, 4 vezes 4, dá 16. Vezes 4 dá 64. Esse valor é a potência. Então, nós já podemos responder a pergunta desse problema. Esse prédio tem 64 quartos. Muitos quartos, concordam? Vamos reforçar esse conceito de potenciação em alguns exemplos. Vamos primeiro a mais 6 elevado ao quadrado. Bom, nós vamos multiplicar 1 mais 6 por ele mesmo 2 vezes. Então fica mais 6 vezes mais 6. Vocês lembram? Multiplicação de números com sinais iguais é sempre positivo. Então, o resultado é mais 36. Poderíamos deixar sem problema algum apenas 36, pois o sinal de mais ele pode ser desconsiderado. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Menos 3 elevado à quarta potência. Bom, o expoente é 4, então isso significa que a base será multiplicada por ela mesma 4 vezes. Então é só escrever menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Mas primeiro nós temos que observar os sinais, né? Vamos ver, menos vezes menos é mais. E menos vezes menos também é mais. E agora fazendo mais vezes mais é mais. Agora que nós já sabemos que essa potência é positiva, vamos multiplicar os números sem os sinais. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. E 27 vezes 3 dá 81. Então, o resultado dessa potência é mais 81. Vocês perceberam que em ambos os casos, o resultado da potência foi positiva? Vamos ver o porquê. Olhem só. Mais 6 elevado ao quadrado deu positivo. A base é positiva, a potência foi positiva. Menos 3 elevado à quarta deu positivo também, mas a base era negativa. Mas quem manda nisso é o expoente. Quando o expoente é par, as potências sempre são positivas, com exceção se a base for zero, que aí o resultado é nulo. Vamos a mais um exemplo. Mais 3 elevado ao cubo. Isso significa que nós vamos multiplicar o mais 3 por ele mesmo 3 vezes. Então fica mais 3 vezes mais 3 vezes mais 3. Como só tem sinais positivos nessa multiplicação, o resultado será positivo. Agora nós vamos multiplicar os números sem os sinais. 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3 dá 27. Então o resultado dá mais 27. Vamos ver mais um exemplo. Menos 2 elevado à quinta potência. Vamos multiplicar o menos 2 por ele mesmo 5 vezes. Bom, tem muitos sinais de menos, mas vamos fazer com calma. Os 4 primeiros sinais
vai dar positivo, pois nós vimos no exemplo anterior. Só que reparem que tem um último número que nós não consideramos. Então é só multiplicar. Mais vezes menos dá menos. Então já sabemos que o resultado dessa potência será negativo. Mas vamos ver o valor. Vamos multiplicar os números sem os sinais. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8. Vezes 2 dá 16. Vezes 2 dá 32. Então o resultado vai dar menos 32. Vamos ver mais uma regra para facilitar esses dois últimos exemplos? Dá uma olhada. Mais 3 elevado ao cubo deu mais 27, e menos 2 elevado à quinta potência deu menos 32. Reparem que no primeiro exemplo a base é positiva e o resultado da potência deu positivo. E no segundo exemplo, a base era negativa e manteve o mesmo sinal no resultado da potência, também foi negativa. Viram que bacana? Vamos ver alguns casos particulares. Potências com base diferente de zero e o expoente zero. Nesse caso, essas potências sempre terão um resultado igual a 1. Quer ver? Menos 10 elevado a zero. Não precisa fazer conta. O expoente é zero, é só colocar 1 como resultado. Mais 2021 elevado a zero. A base é grande, não é? Mas não tem problema. O expoente é zero, o resultado é 1. Agora também tem as potências com expoente 1. Nesse caso, o resultado é igual à base. Vamos dar uma olhada. Mais 15 elevado a 1. Bom, o expoente é 1, é só repetir a base, que é mais 15. E menos 9 elevado a 1. O que vocês acham? O resultado é a base, que é menos 9. Vamos reforçar as potências com mais alguns exemplos. Observem aí, o que vocês acham? Menos 1 elevado a 1000. Vocês acham que eu vou ficar multiplicando menos 1 por menos 1 1000 vezes? Óbvio que não, né? Preste atenção, quando a gente multiplica 1 vezes 1 vezes 1, infinitas vezes o resultado é sempre 1. Mas aí a gente tem que estar atento ao expoente. O expoente é par. Toda potência com expoente par é positiva. Então, nesse caso, o resultado vai ser 1. Agora embaixo, menos 1 elevado a 2021. Também não vou ficar multiplicando menos 1 por ele mesmo 2021 vezes. Nem vocês, né? Mas olha o expoente. Ele é ímpar. E quando o expoente é ímpar, mantém o sinal da base. E sabemos que multiplicando 1 vezes 1 vezes 1, o resultado é 1. Então, vamos repetir o sinal da base, que é negativa, e botar o resultado da multiplicação dos números 1, que é 1. Então, o resultado é menos 1. Agora, 0 elevado à décima potência. Bom, nesse caso, não o expoente, que é 0, mas sim a base. Então, isso significa que nós multiplicamos o 0 por ele mesmo 10 vezes. Multiplicar 0 por 0, independente da quantidade de vezes, vai ser sempre 0. Bom, até aqui nós vimos como calcular potências com números inteiros. Mas vamos ver uma operação que surge da potenciação. Dá uma olhadinha. Vamos pegar mais um exemplo para entender como funciona. 4 elevado ao quadrado. Vocês já devem saber quanto dá. Mas vamos fazer as contas. É 4 vezes 4. E 4 vezes 4 dá 16, que é o resultado dessa potência. Mas reparem, o 4 ao quadrado virou 16. E se eu quisesse fazer o caminho de volta? Fazer o 16 virar 4. Daí surge a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, nós podemos dizer que a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Vamos ver alguns elementos dessa estrutura. Olhem, o número que está fora do radical, que é o símbolo ali da raiz, é o índice. E o número que está do lado de dentro é chamado de radicando. E o resultado é a raiz. Mas olha só, a raiz quadrada não precisa ser expressa pelo índice. Olha aí no meu Bitmoji, nós podemos escrever a raiz quadrada omitindo o índice. Bacana, facilita bastante, né?
Então, agora vamos praticar na forma de um problema. Maria Eduarda comprou um tapete quadrado para colocar no chão da sala da sua casa. Sabendo que sua área é igual a 9 metros quadrados, qual a medida do lado do tapete? Bom, para resolver esse problema, nós temos que lembrar uma fórmula. Vamos lá. A área de um quadrado é igual ao lado elevado ao quadrado. Então, vamos ver no texto. Nós temos a informação dessa área. A área desse tapete é de 9 metros quadrados. Então, vamos anotar. Podemos reescrever que 9 é igual a L ao quadrado. Colocamos o L só para simplificar e não escrever lado. Bom, mas aí a gente vai lembrar. Nós temos que descobrir o número positivo que elevado ao quadrado dá 9. Aí a gente tem que aplicar a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Então, o lado é igual a raiz quadrada de 9. Agora é só pensar, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Pensaram? É 3. 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, é igual a 9. Portanto, cada lado desse tapete mede 3 metros. Conseguiram entender como a radiciação funciona como uma operação inversa da potenciação? Mas a melhor forma de assimilar é praticando. Vamos a alguns exercícios. Vamos calcular a raiz quadrada de 16. Bom, precisamos pensar no número que multiplicado por ele mesmo dá 16. Não é tão difícil. 4 vezes 4 é 16. Podemos também reescrever como 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Viram como faz sentido? Vamos ver agora qual é a raiz quadrada de 144. Vamos pensar no número que multiplicado por ele mesmo dá 144. Bom, 10 vezes 10 dá 100, então esse número é maior do que 10. 11 vezes 11 dá 121 e 12 vezes 12 dá 144. Então é 12. Reparem que também podemos escrever na forma de potência. 12 elevado ao quadrado é 144. Então, a raiz quadrada de 144 dá 12. Agora, vamos ver dois exemplos que parecem ser iguais, mas não são. Quer ver? No primeiro caso, nós temos menos do lado de fora do radical, raiz quadrada de 25. Vamos repetir o sinal de menos e calcular a raiz quadrada de 25, como nós já sabemos. Vamos descobrir o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 25. Não é tão difícil também não, hein? 5 vezes 5 é 25. Ou 5 ao quadrado dá 25. Então, menos raiz quadrada de 25 é menos 5. Agora, a raiz quadrada de menos 25, nós precisamos pensar. Um número que elevado ao quadrado dá menos 25. Mas lembram, qualquer número diferente de zero elevado ao quadrado é sempre positivo. Então, o resultado é que não existe essa raiz quadrada no conjunto dos números inteiros. Vamos a mais um exemplo. Agora nós vamos calcular a raiz cúbica de 8. Agora precisamos pensar no número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8. Bom, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 dá 8. Achamos. Então, esse número é 2, que também podemos representar na forma de potência. 2 elevado ao cubo é 8. Então, a resposta é a raiz cúbica de 8 é 2. Agora, vamos ao último exemplo. Raiz cúbica de menos 27. Será que existe? Raiz quadrada de número negativo não existe. Mas vamos pensar. Existe um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá menos 27? Lembram? Potências com expoente ímpar, o resultado é base, então pode ter valor negativo. Então esse número é menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Mais 9 vezes menos 3 dá menos 27, que também podemos reescrever como menos 3 ao cubo é igual a menos 27. Então, nesse caso, tem resposta. Raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Olha que bacana.
Então, galera, chegamos ao final da nossa aula. Hoje nós vimos potenciação e radiciação com números inteiros. A melhor forma de aprender é fazendo os exercícios do seu material didático. Aguardo vocês na próxima. Um abraço, até mais!